Parceiros Eu Pratico Esporte TV. Paulo Paiva, fotografia esportiva. Michele Melo, designer. Corporate, gestão e tecnologia. Websiters, sistemas, e-commerce e projetos de TI. Davidson Moreira, personal trainer. Colchões e travesseiros Tropical. Fala galera da Eu Pratico Esporte TV, eu sou o Bruno Noblar, está começando mais uma marcação nesta segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Salve, salve, nação rubro-negra, mais uma semana que se inicia e mais uma semana que a gente começa de cabeça inchada, tendo que falar de uma derrota da equipe do Sport. O Sport perdeu por 1-0 para a equipe do Juventude em Caxias do Sul, e é claro que vamos abordar isso e muitos outros assuntos na marcação dessa segunda-feira. Desde já, para você, torcedor que está chegando, deixa seu like, compartilha com os amigos, é muito importante a sua participação, ajuda a gente na divulgação, tá? Like. O Eu Pratico Esporte TV tem muitos conteúdos exclusivos apenas para os membros, por apenas R$ 2,99 você se torna membro aqui do nosso canal, então ajuda a gente, tá? Se inscreve, aciona o sino das notificações, fornece o like, comenta algo, faz tudo isso que você também vai ficar sendo avisado dos nossos plantões. Independente da hora, tem notícia bombástica na equipe do esporte, a gente entra aqui com o plantão e traz as informações para você. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Noblar e hoje estou recebendo nosso querido Vinícius Cavalcante e também Lucas Araújo para mais um programa, começando com o Lucão. Queria estar hoje, numa segunda-feira, comentando uma vitória, mas o segundo tempo que o Sport inventou de fazer ontem
para deixar qualquer torcedor bem irritado, né, Lucas? Boa noite, seja bem-vindo. Bom, Bruno, boa tarde, bom dia, boa tarde e boa noite para você que está assistindo o Marcação, independente de que hora você vai assistir esse programa. Realmente, a gente está aqui numa tarde de segunda-feira, onde gostaríamos muito de estar comentando a segunda vitória do Sport no Campeonato Brasileiro, a segunda vitória seguida, ou pelo menos o segundo jogo seguido de invencibilidade, né? Pelo menos um pontinho fora de casa. E o que deixa a gente mais chateado foi ter visto que era um jogo que tinha totais condições do Sport conseguir um resultado. A derrota sempre vai chatear, sempre vai ser algo bem amargo, mas quando vem da forma como veio, tem um peso maior. Quando é contra um adversário frágil, como o Juventude tem demonstrado ser, tem um peso maior, porque você sabe que você deixou escapar a oportunidade de conseguir pontos que a maioria dos outros times vão conseguir. Um adversário direto, que com esse jogo mostrou que disputa o mesmo campeonato do Sport. Não adianta a gente se iludir, achar que o Sport vai fazer uma campanha grandiosa, com tantos erros, com tantas insistências, e ainda por cima com tanta falta de sorte de quase nunca poder contar com seus melhores jogadores, né? Realmente é uma derrota amarga, um jogo que a gente quer esquecer o quanto antes, mas que pelo menos deixou muito assunto para a gente debater aqui hoje. Pois é, pelo menos deixou muito assunto para a gente debater, é por isso que o nosso querido Vinícius Cavalcante está aqui com a gente também. Vinícius, boa noite, que bom te receber aqui novamente, sei que está com aperreio aí do TCC, muito trabalho, mas você sempre é muito bem-vindo aqui, o pessoal já estava sentindo falta, viu? Boa noite, Bruno, boa noite para nosso amigo Lucão, para todo mundo que está nos acompanhando. Cara, a gente está na correria aí, já tinha um tempinho que não estava presente, mas é sempre um prazer estar aqui, estar fazendo o programa do Eu Pratico Esporte. A gente tem muita coisa para falar aí, esse início de campeonato do esporte irregular, mais uma vez, né? Assim como o ano passado, veio de uma partida ruim contra o Juventude. Na verdade, eu acho que um primeiro tempo bom, razoável, onde a equipe não sofreu perigo, e um segundo tempo ruim, principalmente depois da entrada do Marcos Vinícius pela ponta esquerda do Juventude, né? Então, acho que a gente tem muito para falar e vamos nessa. Pois é, para a gente falar desse jogo, primeiro vamos colocar as imagens dessa partida na tela, procurando aqui para a gente ver e depois bater um papinho um pouco sobre esse jogo. Bem cobrado. Vamos ver essa chegada. Bateu de pé esquerdo o Guilherme. Olha, faz o cruzamento, o Rainer para a área, cabeçada do Marquinhos. Vem trocando passes agora, chegando ali para o último terço de campo. Wesley, Maílson. Marcos Vinícius, pé direito, bateu direto. Maílson para a defesa. Sobe o camisa 35. Pegou direto de pé esquerdo. Pois é, tá aí os melhores momentos da partida. A gente colocou aí Sport 0, Juventude 1, mas não tem dúvida que o jogo foi em Caxias do Sul, tá, pessoal? Não foi na Ilha do Retiro, não, para se alguém aí, por acaso, não viu o jogo. Mas tem tantas coisas que a gente pode debater sobre essa partida. Eu acho que principalmente o segundo tempo que o Sport fez, em que o Sport começa a recuar, para mim, totalmente sem necessidade. Eu não vi o Juventude pressionando e o Sport, de repente, acuado. Acho que foi mais erro do Sport do que fatalmente mérito da equipe do Juventude, mas outras pequenas situações, como por exemplo a bola parada que o Sport venceu o jogo contra o Grêmio com o gol do Sander, né, cobrando falta, mas ontem as cobranças de falta e escanteio do Sport, elas foram não tomaram as melhores decisões nesse aspecto do jogo. Por exemplo, eu lembro no primeiro tempo, teve a falta que o Sander bateu direto, que o goleiro espalmou, teve o primeiro escanteio da partida, o Sport cobrou curto, e aí o Mocelin foi fazer o cruzamento e fez, e a bola foi para tiro de meta. Então, pequenos detalhes também que o Sport tem que saber aproveitar, né? Porque eu acho que um ponto aí que a gente vai falar, claro, da mudança de postura, que é o principal do Sport do primeiro para o segundo tempo, mas também um poder de fogo do Sport, o como ele parece que não surge durante as partidas, né? Quais são as chances de gol que o Sport está conseguindo criar? Nesse jogo contra o Juventude aí, eu acho que a gente conta nos dedos quais os melhores momentos aí do time rubro-negro, como vocês viram aqui há pouco. Eu concordo, Bruno, e me chama muito a atenção também, como eu falei anteriormente, além de tantas deficiências, o Sport ainda tem uma certa falta de sorte. Tem um elenco para fazer
pelo menos algo melhor do que tem feito. Tem jogadores de qualidade, como exemplo do Bárcia, do Everaldo e do Neilton, mas o azar é tão grande que o Sport está pelo terceiro, quarto jogo seguido sem poder contar com esses atletas. O Bárcia a gente já não pode contar desde o ano passado, quando teve aquela lesão séria no joelho. Neilton e Everaldo ficaram de fora nas primeiras partidas e a gente tem aquela expectativa de que no próximo jogo ele volta, não volta. No próximo volta, não volta. E assim sucessivamente. Chegamos à quinta rodada do Campeonato Brasileiro e ainda não podemos contar com esses jogadores. Neilton deve voltar agora contra o Corinthians. Everaldo não volta contra o Corinthians por questões contratuais. E ainda tem o próprio Thiago Neves, que muito embora não tenha feito em 2021 partidas à altura do que fez em 2020, na temporada de 2020, mas é um jogador de muita qualidade que o Sport também não está podendo contar. E a gente sabe que por questões físicas e da idade, quando ele voltar, é possível que leve um tempo para se reencontrar com sua forma ideal. Então, além de ter um elenco com muitas deficiências, com muitas carências, ainda por cima o Sport tem sofrido com esses desfalques e com reposições que deixam muito a desejar. Marquinhos foi até importante em algumas partidas da temporada 2020, mas em 2021 não conseguiu repetir um bom futebol, pelo menos não de maneira regular, tem feito muito mais partidas ruins do que boas. O Paulinho Mocelin, desde que estreou, também não mostrou a que veio ainda, jogou todas as 5 partidas do Campeonato Brasileiro e não agradou, perdeu gols que não podiam ser perdidos, enfim, realmente algo que chateia o torcedor, que entende que a essa altura do campeonato o Sport já poderia estar com uma pontuação bem melhor e talvez numa situação melhor na tabela. Fica a expectativa aí de que nas próximas rodadas, com os melhores jogadores à disposição, o time possa apresentar uma evolução nesse quesito que você falou. É um time que tem dificuldade para ser efetivo na frente. Teve domínio, teve mais a bola do que o Juventude, teve até as melhores chances, eu diria. Foi muito melhor no primeiro tempo do que o adversário. No segundo tempo chegou a ser melhor também, muito embora o segundo tempo do Sport tenha sido muito fraco, mas como você bem disse, Bruno, muito mais erro do Sport do que mérito do Juventude. O Juventude não fez um grande segundo tempo. Não é porque eles fizeram um gol que eles fizeram um segundo tempo muito bom. Eu lembro que durante boa parte do segundo tempo o Sport era quem estava tocando bola no campo de ataque, só não conseguia ser efetivo, não conseguia chegar no último terço do campo e levar perigo ao adversário. Quem sabe, com as melhores peças no setor ofensivo, isso possa voltar a mudar. Eu acho que com Everaldo e Neilton, Everaldo e Bárcia ou Neilton e Bárcia, o Sport vai ter muito mais a oferecer do que com Paulinho Mocelin e Marquinhos. Enquanto esses jogadores não voltam, me chama a atenção o esquecimento de Everton, jogador da base, que várias vezes atuou como ponta, que chegou a fazer um gol pela Copa do Nordeste, que chegou a fazer alguns bons jogos na Série A do ano passado. Contra o Bahia fez uma partida espetacular, contra o Ceará no Castelão, onde o time todo foi mal, ele foi um dos poucos que se destacou. Enfim, é um jogador que está no elenco, que está à disposição, mas simplesmente não é lembrado. Enquanto Paulinho Mocelin e Marquinhos estão jogando todas as partidas, Maxwell está entrando em todas as partidas. É mais um de tantos casos, incontáveis casos, de jogadores da base do Sport que simplesmente são esquecidos. O Sport, às vezes, sabota a própria base. É incrível isso. Pois é, e eu, aproveitando o teu gancho aí, Lucão, queria saber do Vini 2 coisas. Primeiro, se essa desculpa não, é um fato que o Sport tá com muitos desfalques, não tem dúvida, né? Jogadores aí como Neilton, Everaldo, que tá voltando de lesão, Thiago Neves, enfim. O Lucas passou aí pra gente um pouco desses atletas. Mas o que me incomoda, ou pelo menos me deixa assustado, é essa mudança de postura sem necessidade. A gente fez pós-jogo aqui, viu, Vini? A gente tá fazendo, como vocês sabem, né, a transmissão das partidas, tem um pré-jogo, tem a transmissão, tem um pós-jogo, então já escutei um pouco da opinião do Lucas em relação a isso, mas eu vou juntar um pouco aqui as situações. Primeiro eu queria saber se, na tua opinião, o Lousa tá achando um padrão de jogo com 3 zagueiros, por mais que o Sport tenha perdido essa última partida agora pro Juventude. Isso, lembrando que é o segundo jogo com 3 zagueiros, né? Atuou contra o Grêmio assim, venceu, e agora contra o Juventude e perdeu. Mas por que a mudança de postura de dizer assim,
um empate fora de casa contra o poderoso Juventude, com todo respeito ao Juventude, é um bom resultado. Isso está virando uma coisa cultural de pensar que ano passado a gente tinha que jogar assim porque o elenco era ruim. Mas isso está passando para essa temporada também? Ou é uma coisa de, por conta dos desfalques, o Sport pensou, não, o empate fora de casa dá para o gasto. Dá para juntar uma coisa com a outra? Queria escutar a tua opinião nesses dois aspectos. Bruno, eu tenho uma certa dificuldade para sempre estar cravando essas situações de que o treinador preferiu o empate, botou o time para trás e tal. Muitas vezes o treinador não pede e dentro de jogo as coisas simplesmente acontecem. E aí? Por que aconteceu? Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar é a queda técnica de Rainer, né? Rainer, que já não é a primeira partida em que no segundo tempo ele cai um pouco e aparentemente ele cai muito fisicamente, né? Então eu acho que isso foi um problema para o Sport, porque Rainer hoje é a principal válvula de escape do Sport. Ele é o jogador que mais constrói, principalmente além dos próprios zagueiros, né? Tanto de Thierry como de Sabino. Então, nessa linha aí de 5, de 4, na verdade, né? Que é um 3-4-3, Rainer ele é fundamental. Então, acho que essa queda dele contou muito. Não acredito que Lousa chegou no vestiário e disse, galera, vamos recuar, vamos jogar só por uma bola, tal. Não acredito assim, de verdade. E nem acredito que seja essa a cultura do esporte, que esteja se enraizando. Acho que não. Acho que o que aconteceu mesmo, o que vem acontecendo é muito desfalque. Isso é importante falar e realmente não é desculpa. A gente está falando aí dos dois meios do time, Thiago Neves e Gustavo. A gente está falando de Everaldo, que voltou agora, não tem Neilton. Não vou falar de Bárcia, porque Bárcia nem entrou em campo nesse ano ainda, tá? Mas não tem Mikael, que é o artilheiro do time no ano. Então, são desfalques que pesam. E não tem um segundo volante, né? Eu acho que, aí complementando para outra pergunta que você fez, o Sport tem que jogar com 3 zagueiros, cara. Com as peças que o Sport tem hoje, é importante que o Sport jogue com 3 zagueiros. E a gente percebe até com o esquema de 3 zagueiros. Porque ontem Thiago Lopes teve que sair da partida, foi substituído, e Lousa optou pela entrada de Ricardinho. E a gente percebe como é diferente, né? Ele até chega a falar, não, o Ricardinho é um jogador construtivo, não é, de forma alguma. E nem que Thiago Lopes seja um grande construtor de jogadas, não é. Mas ele é um cara que, primeiro, eu acho que defensivamente muda pouco, se a gente pensar em Thiago Lopes, em Betinho ou em Ricardinho, mas ofensivamente, aí eu vi até gente dizendo, Thiago Lopes não dá sequência, mas não tem comparação, porque ele olha para frente, ele joga olhando para frente, diferente do próprio Ricardinho, por exemplo. Ele até chegou para finalizar, né? Exato, no primeiro tempo do jogo, teve 2 bolas, eu acho que ele estava lá dentro da área. Exato, se a gente lembra da final contra o Náutico, é ele que dá o belo passe lá pro gol do empate, que dá a cabeçada lá de Trellis e o gol de Mikael, né? Sai dos pés dele. Toró. Não, mas sai do pé de Thiago Lopes. Toró de cabeça, verdade, Toró. E eu também não entendo a não utilização de Betinho, por exemplo. Eu acho o Betinho um cara mais útil do que Ricardinho. Até se a gente pensa no jogo de ontem mesmo, eu acho que o Betinho ele é um cara mais construtor, sabe? Talvez ele marque um pouco pior, mas é importante ter um cara que construa, né? E os 3 zagueiros eles dão essa segurança tão importante ao Sport. Mas aconteceu mais uma derrota, a equipe permanece ali com 4 pontos. Eu acho que foi um início de campeonato ruim, mas foi um início de campeonato difícil também. O jogo mais fácil foi esse contra o Juventude. Perdeu, não era o jogo para perder, mas é bola para frente aí, aguardar o que o Lousa vai fazer aí nessa semana de trabalho, né? Concordo com o Lucão, acho que tem algumas alterações que a gente tem que criticar, sim. Algumas alterações precipitadas, a não utilização de Everton, por exemplo, a não utilização de Betinho, é complicado. Eu acho que quando os jogadores voltarem, a gente vai poder cobrar um pouco mais dele, né? Dizer que os jogadores, porque se a gente pensar, Neilton é um cara titular do Sport hoje, não sei, né? Ele gosta muito de Mussolini, mas no meu time ideal ele é. Everaldo é um cara titular no Sport, Thiago Neves é um cara titular do Sport, tá falando de 3 peças de ataque aí, né? Um Sport que fez 2 gols contra o Inter, fez um gol contra o Grêmio e só. Então a gente vê que
peca ali, tem uma dificuldade na armação de jogadas, né? Não sei como vai ser o esquema, se vai permanecer com 3 zagueiros quando o Thiago Neves voltar, porque sabe que futebol hoje todo mundo joga com ponta, né? Incrível Pois isso. é. Mas com esse 3-4-3 aí, Thiago Neves não vai conseguir encaixar. A não ser que ele centralize um pouco mais ali, dê liberdade para Rainer, tem que aguardar. Mas vamos ver aí, acho que foi uma partida ruim ontem, principalmente no segundo tempo, e acho que passa muito aí pela queda de rendimento de Rainer. Cara fundamental hoje no esporte, quem diria. E é engraçado, né? Porque até o Pedro Maranhão, que faz parte aqui da Eu Pratico Sport TV, ele colocou no Twitter uma opinião parecida com a tua, Vini, em relação aí à não utilização mais do Betinho. Eu também não defendo o Betinho. Eu acho que qualquer um passa dele na marcação, né? Só que com 3 zagueiros, você tem uma proteção maior. Tanto que eu achei que tanto o Marcão quanto o Sander, nesses 2 jogos, eles já estiveram mais confortáveis em campo por saber que atrás deles tem gente para cobrir. Né? Você vê o Maidana fazendo papel de líbero ali, você vê como é mais tranquilo para ele jogar. Ele não precisa estar na caça de algum atacante rápido. Então, para mim, isso é um ponto bem positivo, já que o Maidana é bem lento. Então, no jogo contra o Grêmio... Eu também não entendo, Bruno, só para completar, Zé Wellison, ele fez uma partida muito boa contra o Náutico. Foi a única que ele entrou titular. Depois disso, ele jogou pouquíssimo, entra pouco e tal. Na partida de ontem mesmo, vai sair Thiago Lopes. Eu acho, na minha humilde opinião, que é melhor colocar José Wellison do que Ricardinho. Também. Porque ele é mais forte na marcação. Ah, não, o Ricardinho é mais leve, o Ricardinho joga mais pra frente. Não enxergo. Acho que até o chute de fora da área de José Wellison é melhor. Concordo. Sei, acho que é questionável. Eu concordo, então, voltando, o Betinho é um cara que, querendo ou não, com todas as deficiências que ele tenta um passe pelo menos mais pra frente, né? Ele tenta um passe vertical. Então eu não consigo entender o porquê dessa insistência sempre no Ricardinho. E tem outras coisas, né? Como o Maxwell entra todo jogo, até porque tá faltando ponta no elenco. Mas eu imagino que se a gente pegar pra juntar Maxwell, Mocelin e o Toró, que também não tá sendo mais utilizado, você vai somar e não vai dar 5 gols no ano. Isso porque o Toró já fez 2. Na temporada, e talvez ele nem jogue mais pelo esporte, né? A gente não sabe aí como é que vai ser esse futuro. Mas quero ouvir tua opinião também em relação a isso, Lucas. O que ele falou aí em relação ao meio-campo, a entrada do Ricardinho. Você viu achando também que o Humberto Lousa colocou o time mais para trás ou foi uma coisa que aconteceu natural, não foi de fato o treinador? Cara, ontem eu naturalmente estava bem chateado depois do jogo, né? E estava emburrado, de cara fechada. Eu precisava de alguma coisa para me fazer rir. E aí eu entrei no Twitter e a primeira coisa que eu vi foi o tweet do nosso Pedro Maranhão falando que Humberto Lousa disse na entrevista que Ricardinho era um jogador que é construtor de jogadas. E prontamente eu abri um sorriso de orelha a orelha, porque, meu amigo, onde é que ele viu o Ricardinho sendo construtor de jogadas? Eu pergunto a você, Vinícius e Bruno, a vocês aqui, ao torcedor que está assistindo o programa, quando foi que vocês viram Ricardinho construir uma jogada pelo Sport? Vocês lembram de alguma chance de perigo do Sport construída por Ricardinho? Eu lembro de chute de fora da área, assim, contra o Santa, mas de construir jogada, de dar aquele passe diferenciado. E isso porque o Ricardinho já está no Sport há o quê? 1 ano, mais ou menos. Nunca foi isso, cara. O Ricardinho era um jogador que é muito mais caracterizado pelo passe de lado. Por ser um jogador que faz o básico do feijão com arroz e olhe lá, porque ele não é um bom marcador e não é um bom construtor. Não acho que seja um jogador para nível de primeira divisão, com todo o respeito ao atleta, ao profissional, mas acho até que nas primeiras partidas com o Jair Ventura ano passado, ele chegou a não comprometer, mas depois disso nunca mais voltou a se firmar de maneira positiva no time. Não era à toa que estava escanteado no Pernambucano, não era à toa que não se firmou no time ruim em 2020, e acho que não faz menos sentido ainda em 2021 você insistir nesse atleta. Eu concordo quando vocês falam a respeito do Betinho, não é um jogador que me agrada, não é um jogador que eu acho que esteja pronto para jogar a primeira divisão, não vejo ele nesse nível, porém, cara, ele tem pelo menos uma característica de ser um pouco mais ousado, de tentar mais um passe vertical, como vocês já falaram. O Ricardinho a gente não vê nem isso, como eu falei, ele é muito mais um passe de lado mesmo, tentando fazer o simples, tentando não comprometer. O Betinho pelo menos não tem esse medo de arriscar. Então acho que entre o Betinho e o Ricardinho eu também prefiro o Betinho, muito embora nenhum dos dois me empolgue. Sabe o que é engraçado, Lucas? Desculpa. Eu acho que nessa questão do Ricardinho e do Betinho seria muito assim, um tá tendo sequência, faz, pô, mas tem um outro. Aí quando o outro joga que ele faz raiva, faz...
mas tem. E termina também, talvez nem mude tanta coisa. Mas eu acho que também concordo com você. A característica de um e outro é diferente. O Betinho, por mais que não seja nenhum marcador, ele tenta o passe vertical. Pelo menos ele tenta, né? E o Ricardinho nem isso. Exato. E assim, a respeito do Thiago Lopes, que já na parte mais de criação, eu desde sempre me agradava mais por ver o Gustavo jogando do que o Thiago Lopes. Eu não estou dizendo que o Thiago Lopes é um jogador horrível, que tem que sumir do esporte, que não tem que ter oportunidades. Eu só acho que o Gustavo é um jogador que tem um potencial de crescimento muito grande, que tem um potencial de ser uma grande vitrine para o esporte, uma grande fonte de lucro para o esporte que está precisando disso, já tem alguns anos, e é um jogador que tem características interessantes. É um passe muito bom, uma visão de jogo muito boa e uma objetividade que me chama muito a atenção. Você não vê o Gustavo enfeitando jogadas, prendendo demais a bola. É o cara que está sempre procurando o caminho mais curto e mais objetivo para chegar no gol, para deixar o companheiro na cara do gol. Então, acho que no quesito de criação, ele teria mais a oferecer do que o próprio Thiago Lopes, que por vezes é, sim, útil na questão da marcação, mas eu acho que se por um lado, contra o Grêmio, por exemplo, o Sport foi muito mais eficaz atacando pelos lados, com o Rainer e com o Sander, que fez um grande jogo, faltou criatividade pelo meio. Thiago Lopes fez uma partida apagada, contra o Juventude voltou a fazer uma partida apagada, e eu acho que o Gustavo tem mais a oferecer nesse quesito. Um jogador que tem mais potencial criativo do que o Thiago Lopes, que também tem suas virtudes, mas eu me agradaria mais colocando o Gustavo para jogar. Pelo menos enquanto o Thiago Neves não volta, e quando voltar, como o Vini falou, vai ser difícil encaixar ele nesse esquema, vai ter que procurar alguma alternativa para isso. Vamos ver como ele vai responder nesse retorno, mas por enquanto o Gustavo é um nome que me agrada mais do que o Thiago Lopes para assumir essa função. E sabe um grande problema, Lucão? O meia clássico hoje no Brasil, o camisa 10. Um pouco mais lento. Não é nem que tá em falta. Mas aquele meia que feito Thiago Neves, feito era Diego Souza quando jogava aqui. O cara mais lento, o armador. É impossível você colocar ele em outro esquema. Veja, não é impossível. Mas na cabeça dos treinadores é impossível colocar em outro esquema que não seja o 4-2-3-1. Isso me irrita um pouquinho, sabe? Porque eu cresci vendo 4-4-2, vendo 3-5-2, sabe? Mas tem que jogar com 2 pontas hoje, como é que você vai botar o meia, né? Então, eu acho que vai ser interessante aí ver como é que o Thiago Neves, não sei se ele vai ser colocado ali na ponta direita, feito joga Marquinhos hoje, centralizando um pouco, não sei. Mas acho que vai ser até interessante para ver como é que ele vai ser encaixado. Com relação ao Gustavo, eu acho que é um pouco mais fácil, porque como ele é mais novo, tem mais vitalidade, pode ser que ele entre ali como segundo homem, na posição que hoje está jogando o Thiago Lopes, sabe? Mas o Thiago Neves não dá para jogar ali, porque é mais lento, né? Mais pesado. Não sei. Vamos ver. Acho que vai ser interessante. Isso aí. Eu, Vini, não sei se vocês puderam acompanhar, mas no pós-jogo de Sport e Grêmio, depois da vitória do Sport, eu citei, foi a primeira vez que o Sport jogou com 3 zagueiros, e eu comentei sobre isso, porque querendo ou não, nesse meio campo, a gente fica com 2 caras só, nesse caso o Marcão e o Thiago Lopes foi que jogaram os 2, então você tem que conseguir que esses 2 caras desse meio campo sejam tanto marcadores, mas também saiam para o jogo. O Marcão é um monstro defensivamente, né, em jogos, ele consegue ter muito impacto, mas ofensivamente ele já não consegue repetir. Então você precisa que esse companheiro dele tenha esse fôlego de pelo menos compor a marcação e conseguir sair para o jogo. Thiago Lopes, eu acho que ele tem físico para ser esse cara, mas como ele está voltando de lesão, ele ainda não se encontrou. Eu vejo o Thiago Lopes que pode ser a peça certa para jogar desse esquema, porque se você parar para pensar, o Sport está jogando num 3-4-3, né? Se a gente colocar aqui o Paulinho, o Mocelin e o Marquinhos, são atacantes, né? Atacantes que não fazem gol, isso é um problema muito sério, mas na teoria é um 3-4-3, então você precisa ter esse meia. O Thiago Lopes ainda não conseguiu nesses 2 jogos emplacar uma boa sequência, mas deixa eu aproveitar que a gente estava falando do Humberto Lousa e tentar jogar aqui na tela a questão da coletiva dele. Eu peço até licença para o torcedor que eu estou olhando aqui para o lado, para o computador, para tentar jogar aqui na tela, e a gente escutar um pouquinho sobre o que ele falou após o jogo. Eu acho que a gente não vai pegar a parte, tá? Porque foram mais de 10 minutos de coletiva, não vou conseguir pegar a parte que ele fala do Ricardinho, mas vamos tentar escutar aí as primeiras perguntas da coletiva para ter um pouco de noção sobre o que o treinador rubro-negro falou. Acabou recuando um pouco mais.
Foi uma atitude dos atletas dentro de campo ou um pedido seu para a segunda etapa, principalmente? Aqui é o Ricardo Luiz, da Rádio CBN de Recife. Boa noite, Ricardo. Não foi orientação e mesmo os jogadores, né? Conversamos bastante no intervalo, também concordo contigo, fizemos o primeiro tempo controlando toda a partida, tomando iniciativa, criando possibilidades para chegar ao gol adversário. Em algum momento ou outro nos faltou uma melhor definição ali do nosso passe para poder aumentar nosso poderio de finalização. No primeiro tempo, eu até falei com os atletas, totalmente controlado por nós e tomando a iniciativa para buscar essa vitória. O jogo ele tem essas vertentes. A gente sabe que você não vai dominar o teu oponente nos 90 minutos, então o adversário jogando em casa também dificultou a nossa saída, subiu um pouco mais a pressão. O jogo equilibrou no segundo tempo, tiveram uma pequena vantagem nesse início do segundo tempo, depois conseguimos corrigir ali esse desencaixe, aí começamos a controlar a partida de novo, aí o jogo pediu outras alternativas, infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo aqui, que era vencer, e acabamos sofrendo um gol quando a gente estava com superioridade, estava com o maior número de atletas na defensiva ali, e acabamos num bate-rebate ali, sofrendo o gol. A gente lamenta por aquilo que nós produzimos, sair daqui sem nenhum ponto. Lúcia, Iranildo da Rádio Clube de Pernambuco. O Sport teve muita dificuldade na última bola para finalizar. O time até que rendeu no primeiro tempo e não teve o mesmo rendimento no segundo tempo. O que faltou à equipe do Sport no jogo de hoje? Boa noite, Iranildo. Também tem a mesma leitura que a tua. Fizemos um primeiro tempo controlando toda a partida. Faltou um capricho maior ali no último terço do campo para a gente poder aumentar nosso número de finalização e chegar ao gol. Tivemos uma possibilidade também de uma cabeçada do Thierry no último lance do primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado e no momento que a gente estava tendo o controle novamente da partida, acabamos sofrendo o gol mesmo em superioridade. Isso a gente lamenta. É uma derrota que, pelo aquilo que nós produzimos no contexto geral do jogo, se fizer uma análise no balanço total da partida, hoje nós fomos superiores ao adversário, mas infelizmente não conseguimos o nosso objetivo aqui, que era vencer. Fala, Humberto, um abraço. Mais uma vez o Sport apresentou uma estrutura defensiva até confiável, uma certa evolução na saída de bola, mas pecou lá na frente, não teve tanto poder de fogo, não foram tantas jogadas criadas. Daí eu te pergunto o seguinte: Neilton, Thiago Neves, Maxwell, Everaldo, Thiago Lopes, Mikael, Gustavo, são alguns dos jogadores do setor de ataque do Sport que em algum momento desfalcaram o time nessas primeiras 5 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. O quanto que a ausência sistemática de peças ofensivas atrapalham o desenvolvimento desse setor, do setor de ataque da tua equipe. Aqui é Antônio, repórter da Rádio Jornal. Boa noite, Antônio. Todos os nomes que você mencionou são jogadores de qualidade, que agrega qualidade em qualquer elenco, não é diferente aqui dentro do esporte. Nós já falamos em outra oportunidade, o que a gente lamenta é justamente não poder contar com a totalidade do grupo para a gente poder desenvolver o nosso trabalho ao longo do dia, no nossas sessões de trabalho, de treinamentos, e a gente lamenta isso aí, mas eu tenho certeza com a volta desses atletas, a gente conseguindo dar essa minutagem, dar esse condicionamento físico para esses atletas, igual o Thiago já vem ganhando, o Everaldo hoje veio a campo, mas só conseguia jogar 15 minutos, o próprio Neilton, Thiago Neves, que a gente espera contar com eles na próxima rodada, mas também são atletas que também têm que ir entrando aos poucos, o próprio Gustavo, que vem com um bom ritmo, mas infelizmente, antes da viagem, apresentou quadro de virose, então você vai perdendo alternativas e às vezes o jogo te pede uma característica. Hoje, quando o Thiago Lopes acabou cansando devido a esse período que ele ficou inativo, então pegando uma sequência, correu muito contra o Grêmio, hoje ali acabou se desgastando mais, então nos faltou essa peça, então a característica mais similar do Thiago Lopes era do Gustavo, mas infelizmente a gente não tinha essa peça para poder fazer esse jogo de defesa para ataque, então a gente lamenta. Você foi perfeito na tua pergunta, na tua colocação, e eu tenho certeza que quando nós tivermos esses atletas aptos a poder nos ajudar, o elenco, o grupo, ele vai crescer ainda mais, porque são atletas de qualidade identificados com o clube.
Eu não vou deixar, obviamente, a coletiva toda do Humberto Lousa, porque são mais de 10 minutos, a gente tem que seguir o programa aqui no Marcação, mas me chamou a atenção uma coisa, que ele falou muito sobre lamentar as peças que não puderam ser utilizadas e tudo mais, mas entre essas peças, teve uma que, por opção dele, não foi nem para o banco de reservas, que foi o Mikael. Mikael, que foi pauta já aqui mais uma vez na Eu Pratico Sport TV, que a gente citou bastante. Se está sendo exagerada essa punição ao Mikael, a gente vai jogar isso na tela. Antes de eu passar a pergunta para o Lucas e para o Vinícius, dizer para o torcedor rubro-negro que, como o Humberto Lousa falou aí, né, se alguém teve alguma dúvida em relação ao Gustavo, o Gustavo não jogou porque teve uma virose, né, sintomas gripais aí, testou negativo, para a Covid-19, graças a Deus, mas ele também não foi para o jogo por conta disso. E o Mikael é a questão da punição do ato de indisciplina. Antes da gente tocar no assunto, pedir para o torcedor que está nos acompanhando, deixa o like aí, tá, pessoal? É muito importante, é mídia independente. A gente fala do Esporte Clube do Recife aqui todo dia no Bom Dia Rubro Negro, de segunda a sexta. Tem o Marcação aqui à noite, tem diversos outros programas. Fora do Eixo, tá estreando aqui também há pouco tempo. Então curte aí, comenta com os amigos, compartilha, aciona o sino das notificações, se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, para esse assunto, Mikael, mais uma vez, não relacionado. Lucas, essa punição de indisciplina, para lembrar mais uma vez para o torcedor, foi o seguinte: acabou o jogo contra o Fortaleza, o Mikael tinha entrado na partida e jogou 15 minutos, os 15 minutos finais. E aí os jogadores que geralmente não entram em campo ou jogam uma pequena margem de tempo, fazem um treino após o jogo. E o Mikael se recusou a treinar após a partida, estava chateado e tudo mais. O que acontece? Quando foi ter o jogo contra a equipe do Grêmio, o Mikael não foi relacionado, porque foi uma punição para ele por esse ato de indisciplina. O Mikael pediu desculpa nas redes sociais, isso e aquilo outro. E o Mikael não foi relacionado pela segunda vez agora. Já fiquei meio assim, 2 jogos de punição para o atleta. E aí é outra notícia que já temos nessa segunda-feira. Ele também nem sequer viajou para São Paulo para enfrentar o Corinthians na quinta-feira. Não está passando do ponto essa punição do Mikael, ainda mais pela necessidade do que foi esse jogo contra o Juventude. Não tem fulano, não tem cicrano, não tem beltrano. Mikael estava aí. Não podia nem ter sido relacionado. Como é que vocês enxergam essa situação? Cara, quem acompanhou os programas que eu participei no pós-jogo contra o Grêmio e no Bom Dia Rubro Negro da última quinta-feira e da sexta também, salvo engano, me viram falando sobre o Mikael, dizendo justamente que eu não ia defender essa atitude dele, que eu, que sou um grande defensor do futebol do Mikael, é um cara que acredita muito que o Mikael possa entregar resultados para o esporte, que o Mikael tem muito para oferecer ainda para o futebol e tem muito para crescer. Eu sou quem acompanha minhas opiniões sobre o Mikael sabe que eu peço mais oportunidades para ele desde o Brasileiro do ano passado, desde 2020, quando ele era preterido por Hernani e Dalberto improvisado como centroavante. E mais ainda nesse ano, onde ele recebeu mais oportunidades, foi artilheiro do time e chegou a ser reserva de Trellis por alguns 4 ou 5 jogos. E no final de campeonato, sendo artilheiro do time, ficou no banco para Thiago Neves improvisado, voltando de lesão, jogando como falso 9. Quem conhece as minhas opiniões sobre o Mikael sabe que eu fiquei indignado com tudo isso. Porém, nem eu, que sou um grande defensor do Mikael, defenderia aquela atitude que ele teve de não treinar. No entanto, cara, acho sim que ele mereceu o castigo, mas 3 jogos, acho que ficar fora contra o Grêmio, pedir desculpa e ter levado o puxão de orelha do treinador, da torcida, da imprensa e do grupo já era suficiente, já aprendeu a lição, pediu desculpa, não vou mais repetir, pronto. Depois disso você vai continuar escanteando ele, por quê? Para punir mais, se ele já entendeu, se todo mundo já mostrou que ele está errado, se ele já absorveu a lição. Enquanto isso, meu amigo, você está colocando o Trellis para jogar. Está entendendo o peso dessa decisão? Não sei até que ponto pode ser orgulho do Lousa, não sei até que ponto pode ser pura rigorosidade, não faço ideia. Mas eu sei que o Sport perde toda vez que Trellis entra em campo, quando o Mikael está à disposição e não está jogando. O Sport perde com isso.
Bom, não tem sido diferente nas últimas ocasiões. Ontem o Trellis entrou mal de novo, como quase todas as vezes que entrou em campo com a camisa do Sport. E acho que sim, está na hora do Mikael voltar a receber oportunidades. A lição já foi dada, já está bom de ser absolvida. Já aprendeu a lição. E pelo amor de Deus, que se não vai ser contra o Corinthians, que seja contra o Cuiabá, que o Mikael volte a ser a segunda opção como centroavante, atrás apenas do André. Mas não dá para ficar tirando o cara até do banco de reservas por tanto tempo. Ele, querendo ou não, cometeu um erro, já pediu desculpa. Quer mais o que dele? Vai ficar quanto tempo fora? Quantos jogos o Sport vai ter com o Trellis entrando no decorrer das partidas? Isso aí já deixou de ser um castigo para Mikael, já está sendo um castigo para a torcida do Sport. E eu vou dizer mais, viu, Lucas? O que eu sinto do Humberto Lousa é meio que o seguinte. A punição foi para o Mikael, e aí eu tenho duas teorias. Ou a história não foi passada verdadeira, ou o Mikael, nessa questão que ele não foi treinar, ele fez algo muito absurdo, tá? Porque o que foi passado foi dito que foi uma coisa simples, ele se renegou e depois pediu desculpa. Mas a gente não sabe se teve xingamento, até que ponto passou dos limites. Então isso pode ter sido um ponto que a gente não sabe. Né? Vai que o Mikael extrapolou muita coisa e por isso está pegando uma punição pesada. Ou a minha segunda teoria é que o Humberto Lousa, nesse elenco do Sport, a gente sabe que o Sport até tem algumas posições que faltam e tem algumas posições que sobram. Como eu citei aqui a questão dos pontas. É Toró, é Maxwell, é Paulinho Mocelin, é Everaldo, é Neilton, é o Bárcia quando voltar. E o Humberto Lousa simplesmente já está escolhendo os que ele vai utilizar para o resto da temporada e os que não vai. Como? Ele está escolhendo usar o Maxwell, que entra todo jogo, querendo ou não. A gente não sabe se ele está querendo o Maxwell ainda, porque vai entrar aí Everaldo, vai entrar Neilton, vai entrar Bárcia. Agora, o Toró ele já deixou de lado. Mesmo com todos os desfalques, o Toró ele já decidiu que não quer nem relacionar para os jogos. Ele está querendo fazer isso com o Mikael também, é essa que fica a minha dúvida. Não sei se conseguir ser claro para você, Vinícius. Então, eu acho que, sem dúvidas alguma, há mais coisa do que a gente sabe. Se fosse apenas o que aconteceu, detalhe, tá? Na minha opinião, não é apenas não, é algo muito sério, muito grave, antiprofissional, e que os próprios atletas do esporte foram contra, e que eles mesmos falaram com o Humberto e com tudo, e que o que chegou para a gente foi, os atletas também não curtiram, deram em cima de Mikael, chegaram em cima de Mikael. Beleza. Mesmo com tudo isso, eu acho que no máximo, nesse terceiro jogo agora, ele voltava. Já está rondando aí pelas redes sociais a possibilidade dele estar acima do peso. Pode ser também, a gente sabe que Mikael é um cara bem forte, né? Mas será que de uma semana para outra o cara ficou assim, fora de forma, né? Esquisito. A questão de Toró é a mesma coisa. O que tem nos bastidores aí, que as pessoas vêm conversando, que o próprio Fred Figueroa falou lá no podcast 45 minutos, foi que Toró vinha fazendo corpo mole, isso aí era evidente para todo mundo lá dentro, e Humberto não gostou. E aí fica muito claro que Humberto é um cara de pulso firme, um cara que não lembra um pouco, chegaram até a fazer esse comentário que ele parecia um pouco com Hélio dos Anjos no início de carreira de Hélio, né? Pode ser. Tem treinador que não gosta, cara. E quando eu vejo jogador com corpo mole, ou que não respeita seus colegas dentro de campo, né? Como foi o caso de Mikael ali, ele corta, pronto, e acabou se o cara não volta a jogar, não. Então, assim, é óbvio que tem que ser pesado o lado de que dentro de campo ele faz falta, né? Se bem que eu acho que ele não faria tanta diferença assim nesse time do Sport, e André é o titular, Mikael vai entrar e vai jogar 20 minutos. Hoje, no futebol brasileiro, eu lembro do Goiás, ano passado, jogando com o Fernandão e com o Rafael Moura, mas é difícil ver dois atacantes assim mais de área, se bem que André sai um pouco mais, né? Mas é um 9, são dois centroavantes. É difícil ver dois centroavantes jogar. Eu acho complicado, não é bom ter a opção de Mikael, mas eu também creio que ele não faça muita diferença, não. Não iria fazer ontem. É 9, vai entrar ali para jogar 20 minutos no máximo, o André é o titular. Então, acho que é por aí. Eu acho que cabe a gente procurar saber ou chegar a informação aí se está acontecendo algo a mais, né? Isso é importante, tanto no caso de Toró como no caso de Mikael. Já saiu aí que o empresário, a priori, disse que não queria mais ele, que o Sport estava procurando São Paulo para
devolver ele, Júnior Tavares. São 3 atletas aí, né? Ainda tem Júnior Tavares nessa questão toda, que tá aí no protocolo que teve chikungunya e tal, mas que a gente não sabe direito. Complicado, assim. Os bastidores do esporte estão quentes. Pois é, demais até, né? Não é à toa que nessa terça-feira aí vai ter mais uma vez a reunião do Conselho Deliberativo aí da equipe do esporte. Vai ter muita coisa boa aqui também na Eu Pratico Sport TV, que você vai estar muito bem informado, como sempre, tá, pessoal? E por isso que a gente pede aqui, ó, tá vendo aí perto do Vinícius, do lado da cabeça do Vinícius, tem o nosso QR Code aí para você ajudar a gente, tá? Então, abre aí no seu aplicativo do banco, ajuda a gente, que qualquer apoio financeiro também vale muito para o nosso canal. E aí, juntando com o Mikael não ser relacionado, o esporte não tem. Tinha até esquecido, viu? Acabou o jogo contra o Juventude, como o Lucão disse, tava de cabeça inchada, não queria mais ver notícia do esporte. Tirando o pós-jogo, que eu acompanhei aqui com o Alessandro Matias, com a Lenilda e com toda a nossa equipe. E ainda tem a notícia que o esporte não tem Everaldo e Marquinhos contra o Corinthians por questões contratuais. O quanto o esporte perde já, Lucas Araújo, sem esses 2 jogadores, vai ter que conquistar ponto lá em São Paulo, porque se não conquistar, já tem a possibilidade de terminar a rodada em zona de rebaixamento. Como é que você vê essa situação aí de não ter 2 pontas, que assim, não sei se os 2 juntos um dia vão ser titulares, né? Mas o Everaldo veio com esse status aí de ser um cara diferenciado para o esporte nessa temporada. Bruno, como eu falei anteriormente, o Marquinhos não tem feito uma boa temporada em 2021. É um jogador que foi importante em alguns jogos de 2020, que pode ter até algumas características que o torne útil, como, por exemplo, sofrer faltas, não se esconder do jogo, mas não está tendo um desempenho que eu considere positivo. Então, acho que ele não faz tanta falta assim, não. Porém, o Everaldo, por outro lado, é um jogador que, como você muito bem disse, já veio com estágio de titular. Assim que o Everaldo foi contratado, quando estava sendo especulado, eu já via com muito bons olhos que era um jogador que tem muito a oferecer para o esporte na disputa da primeira divisão. É um jogador que já mostrou seu valor em outros clubes, já jogou a primeira divisão em alto nível, e acho sim que ele, em condições de jogo, é titular. E lamento, como eu falei anteriormente, que o esporte vá para mais uma rodada sem poder contar com ele. Dessa vez por questão contratual, né? Ele tem vínculo com o Corinthians, é um jogador que desde que se machucou na final do Campeonato Pernambucano contra o Náutico, a gente fica esperando que ele possa voltar o quanto antes, que no próximo jogo ele deve voltar, acontece de não voltar, mas na próxima eu acho que ele volta, não volta de novo, mas da próxima não passa, aí passa. E nisso a gente já vai para o quê? 5ª ou 6ª rodada, sem poder contar com o Everaldo, e eu acho que é sim uma coisa que tem feito falta no time do esporte. E, bom, acho que além de lamentar a ausência do Everaldo, eu lamento também que provavelmente o Paulinho Mocelin vai ser titular de novo. É um jogador que não acrescentou em nada nas vezes que jogou, perdeu gols que não deveriam ser perdidos, inadmissivelmente. Porém, resta torcer para que ele finalmente desencante, né? É um cara que... Eu tenho uma opinião polêmica. Rapaz, tô curioso para saber. Vai ser o primeiro que vai dizer aqui que gosta do Mocelin, quer ver? Rapaz, assim, ele por algum motivo ganhou a confiança do Louser, fez uma Série B positiva, teve números positivos no ano passado, mas aqui no esporte ele ainda não mostrou por que ser titular, porque não justifica tantos jogos consecutivos sendo titular. Por outro lado, acho que o esporte ganha com o Neilton voltando, é um jogador que, pela característica dele de chamar responsabilidade, é importante, vai acrescentar, mas como eu falei anteriormente, eu gostaria de ver o Everton voltando a ganhar uma oportunidade. É um jogador que fez bons jogos na Série A do ano passado, que oscila, é natural, tem 20 anos de idade, pessoal. Você não vai ver um jogador de 20 anos de idade destruindo todos os jogos, você não vai ver isso. Acho que já se foi for um Neymar em algum momento, né, velho? Pois é, diferente dos outros aí que estão jogando, diferente do Maxwell, diferente do próprio Mocelin. Então, realmente, é um jogador que eu gostaria de ver jogar, mas, lamentavelmente, eu não imagino que vai acontecer isso. Acho mais fácil ele colocar Maxwell e Mocelin para jogar do que dar chance para o Everton de novo. De novo não, né? Pela primeira vez, porque desde que o Close assumiu, o Everton nunca mais apareceu. Verdade. E Vini, passa a tua opinião polêmica e também entra aí na história do Everaldo e do Marquinhos. Rapaz, minha opinião polêmica é o seguinte.
Mocelin, não é nem que ele ganhou a confiança, ele tem a confiança total ali de Humberto Louser, porque foi campeão lá com Louser, foi importantíssimo na Chapecoense. Eu acho que ele é um cara útil, cara. A minha opinião polêmica é essa. Eu costumo dizer que o torcedor normalmente é megalomaníaco, né? E que muitas vezes, isso aqui não presta, tal, tipo o Sander. Não presta, tem que ir embora, tal. Calma. Mocelin é um cara que vem de lesão, é importante falar, ele teve uma lesão grave no joelho, então esse ano ele não tinha feito partida ainda pelo Sport. O Vini teve um probleminha aí, viu, Lucas? Remover ele aqui, acho que a internet dele caiu. Eu tinha deixado ele na tela para falar a opinião polêmica aí sobre o Paulinho Mocelin, nosso querido. A internet não aguentou, tanto que a opinião era polêmica. Pois é, ao vivo é assim mesmo, mas ele tá de volta. Você voltou, Vinícius? Cadê você? Voltei, foi mal. Então, relaxa. E aí, Mocelin, ele foi um cara que ele vem de lesão, né? Para mim não é um cara horrível, sabe? Eu tenho essa impressão. Eu acho. Não é um jogador que vai vir para ser artilheiro, para não sei o quê. Eu acho que também não dá para a gente analisar o cara só por 5 jogos. Foi o que ele fez aí na Série A. Inclusive, assim, é algo que eu defendo muito também, era a questão de Toró. Toró é horrível, Toró não pode jogar, tal. Torcedor, calma. Jogo de Série A e jogo de Pernambucano e de Nordestão é diferente. 2015 foi a melhor campanha do Sport na história da Série A dos pontos corridos. O time do primeiro semestre, a turma só faltava matar os caras. Porque não presta, porque o Wendel não dá para jogar mais, porque não sei o quê. Só que no primeiro semestre o Sport sempre vai precisar propor jogo, vai precisar partir para cima. Pode ter certeza que se for precisar de ter Dalberto, Toró, Mocelin no primeiro semestre, não vai render nada. Então, assim, Mocelin, titular do Sport hoje para mim, Neilton, na melhor das opções, na melhor das condições, CNTP, Neilton e Everaldo. Mas eu acho que o Mocelin é um cara útil, ajuda muito na marcação, torço para que ele recupere a forma física que ele jogou, e o futebol dele, que ele demonstrou na Chapecoense ano passado, foi um dos principais jogadores da Série B. E assim, a gente sabe que Série B, bicho, o Sport trazer cara que foi bem em Série B é importante. Muitas vezes esses caras rendem. Então, acho que dá para ter um pouco mais de paciência. Eu acho que diferente de Maxwell, por exemplo. Maxwell é um cara que rendeu um pouco até no próprio Cuiabá. Eu acho que foi uma contratação esquisita, estranha. Mocelin, não. Eu acho que é um cara que ajuda muito defensivamente e, bicho, vai ser sempre importante ter esse tipo de jogador. Então, assim, o Vinícius tá defendendo Mocelin, pelo amor de Deus. Velho, não tô super defendendo, não. Acho que ele é um cara útil. Acho que ele pode ser utilizado ainda. Não é o cara para... Se eu fosse presidente do Sport aí, né, hoje, Mocelin, tchau, não dá mais não, de forma alguma. E com relação a essa próxima partida, capaz de pintar até um Maxwell aí de titular, né? Porque não vai ter Marquinhos, não vai ter Thiago Neves, né? A gente sabe que dificilmente joga. Gustavo viajou? Não, ainda tá com esses sintomas gripais aí, também não vai ser a opção. Como ele entrou bem pelas pontas... Gustavo viajou. Né? Vi aqui no Twitter do Lucas Liossi, acabei de ver aqui, ele, Neilton e Thiago Neves se juntam à delegação. Então ótimo. Mas assim, Thiago Neves não deve entrar titular, Gustavo talvez entre aí na ponta esquerda, entrou bem contra o Grêmio, né? Fez algumas jogadas ali, pode ser, mas não duvido não se pintar o Maxwell aí. Com relação a Marquinhos, não faz falta, né? Porque tá muito mal. Agora sim, Lousa, às vezes eu tento ser legal com ele, mas é difícil de entender, porque Marquinhos ele não joga bem pela direita, tá? A única coisa boa que ele fez pela direita foi aquele passe para Rainer na última partida contra o Grêmio. E aí, contra o Atlético Mineiro, Marquinhos começa na esquerda, mete uma bola na trave, é onde ele se sente confortável. E aí, Lousa vai lá e troca ele de lugar. E aí, ontem, quando ele começou a jogar um pouquinho melhor, troca. Aí fica difícil de entender, né? Mas, enfim, é aguardar aí. Não duvido se pintar o Maxwell de titular pelos flancos. Talvez aí a melhor opção seja Gustavo, jogando pela esquerda, quem sabe. E vamos aguardar. Mas não foi uma defesa muito grande por Mocelin, não. É só contextualizar um pouquinho. Acho que dá para a gente
esperar, e assim, dá pra gente esperar que ele jogue mais bola, tá? Esse Mocelin de hoje aí, eu acho que esse não é o Mocelin, é isso que eu acredito, sabe? Eu acho que esse não é o Paulinho Mocelin, eu acho que ele tem mais a demonstrar. Se for esse aí, fica difícil de defender. Até porque se tiver menos, é algo muito perigoso, viu? Eu vou te dizer, ontem eu estava acompanhando o jogo e passaram a informação assim, não, porque o Paulinho Mocelin, ele foi o segundo maior ladrão de bolas da Série B. Aí eu falei, rapaz, Marcão tá precisando de um parceiro desse ali como volante. Bota ali pra jogar no meio, ver se faz um desarme, porque, pô, o atacante vive de gol. E isso a gente pode cobrar o Marquinhos também. Marquinhos voltou desde o jogo da semifinal contra o Náutico, ou contra o Salgueiro, perdão, no Campeonato Pernambucano. Então já vão 2 jogos da final, um jogo da semifinal, mais 5 jogos na Série A. São 8 jogos e não tem gol. Você tem que começar a cobrar. Não, hoje... Assim, de verdade. Esqueça gol de ponta brasileiro. Falta, eu sei. Do futebol brasileiro não faz gol, velho. Não faz gol. Os que fazem, podem ter certeza, estão jogando no eixo Sul-São Paulo. Sem dúvida, eu concordo. Que é Rony, sabe? Então, assim, bicho, Marquinhos vai fazer 5 gols por ano, se muito. Mocelin tem menos de 20 gols na carreira, é um cara que já tem quase 30 anos. Então, assim, esqueça. A gente tem que cobrar outras coisas aí. Jogar, assim, agora sim, bicho, não dá para perder o gol que Mocelin perdeu contra o Grêmio. Sabe, sem goleiro ali na falha de... Não é esse tipo de gol, assim, que eu tô falando, sabe? Mas ele vai entregar outras coisas. Na marcação, importante. Na jogada, ele tem que entregar, né? Não que ele esteja entregando agora. Na marcação até tá. Mas ele tem que entregar na jogada ofensiva ali, numa assistência, numa arrancada. Tem que ser algo assim, algo como o Felipe Azevedo fazia. Tem que buscar algo assim, sabe? Para compensar a falta de gols. Pois é, tanto que eu comparei ele com o Felipe Azevedo no pós-jogo contra o Grêmio, teve um torcedor aí que ele só faltou me fuzilar. Eu acho que na próxima vez que eu começar a falar aqui, eu acho que ele tá dando mudo. Porque eu fui comparar o Mocelin com o Felipe Azevedo, ele disse que era um absurdo. É uma comparação terrível, porque o Mocelin é meia e não ponta. Aí eu faço, cara, o cara joga pelo lado do campo, igualzinho o Felipe Azevedo, marca não sei o quê. Mas ele disse que foi um absurdo aqui. Eu não lembro qual foi o nome do torcedor, até pra não expor. Mas o cara só faltou me fuzilar, que eu fiquei, pô, eu pensei que, claro, né, ser unanimidade num comentário é muito complicado, mas pelo menos eu achei que os dois iam lembrar aí em questão de característica. Mas, enfim, pode completar, Vi. Não, mas é isso mesmo, acho que é idêntico. Pois é. O Lucão também concordou comigo quando a gente citou essa questão. Mas, Vini, o despertador tocou aqui para lembrar que você tem compromisso, né? E aí eu ia te agradecer, porque eu não quero lhe atrasar aí, você está com prova para fazer ainda. Agradecer por ter participado aqui nessa noite de segunda-feira. É muito bom ter você aqui na Eu Pratico Sport TV no Marcação. Bruno, eu que agradeço, cara. Sempre bom estar por aqui. Sempre bom estar com essa opinião, quase sempre polêmica, né? Mas agradeço também ao Lucão, agradeço ao torcedor. Inclusive, Raul Prata hoje seria útil no esporte, viu? Só para lembrar, Júnior Tavares vai embora quem é o reserva. O 5º lateral do esporte devia ser Raul Prata. Com essa é minha deixa. Muito obrigado. E a gente se vê, a gente se fala por aí, a gente volta nessas lives aí quando tiver. E é isso. Valeu, Vini. Um abraço para você, meu querido Vini. Tem um compromisso aí, querendo ou não, cara, mais de 9 horas da noite tem um compromisso para fazer, faz parte. Agradeço demais aí a presença do Vinícius. Não é da nossa equipe ainda, tá? Ele não tem aqui a camisa, mas sempre participou aqui do Marcação, é jornalista, conheci lá na Folha de Pernambuco. A gente trabalhou não na mesma época, mas enfim, é um cara que geralmente participa aqui com a gente do Marcação. Mas, Lucas, o Vini foi embora, mas a gente ainda tem um assunto aqui para falar nessa noite de segunda-feira. E saiu uma notícia que dá um alento, né, para o torcedor, que é o Leandro Barsi aí próximo do retorno. Teve uma cirurgia aí no joelho, mas desde a última sexta-feira aí já está na transição física e dependendo da evolução do Leandro Barsi, de 3 a 4 semanas poderá entrar em campo. A importância desse cara por esse time atual, Lucas. Você imagina que com a função que o Paulinho Mocelin, por exemplo, faz, Leandro Barsi não voltando aí, ficando 100%, pelo que demonstrou na temporada passada, não seria titular? Cara, com certeza absoluta. Se não for titular, seria pelo menos a primeira opção no banco de reservas. É um jogador que, na minha opinião, considerando a sua melhor forma física, o melhor que ele pode entregar, como chegou a demonstrar no ano passado, ele é com certeza melhor do que Marquinhos,
com certeza melhor do que Paulinho Mocelin. Não vou nem falar de Toró e Maxwell, pelo amor de Deus. É um cara que, não sei, a gente sabe que naturalmente quando o cara volta de lesão, às vezes demora um tempo para voltar ao melhor do seu futebol, principalmente quando é uma lesão que tira ele de ação por quase um ano. Então é natural que ele leve algumas partidas para voltar a ser o melhor Leandro Bárcia que ele consegue ser. Mas eu lembro perfeitamente que em 2020, naquele primeiro semestre, quando o Sport fazia partidas bem ruins, na Copa do Nordeste, no Pernambucano, caiu na primeira fase da Copa do Brasil, o Bárcia era um jogador que a torcida dizia, pô, pelo menos esse cara entrega alguma coisa. E ele chegou a fazer bons jogos também no Campeonato Brasileiro. Era uma peça muito importante. Desculpa te interromper, Lucão, mas eu acho que vai de contra com o que o Vini falou, né? Ponta não faz gol. E o Bárcia jogava de ponta e conseguia, né? Produzir pelo menos alguns gols aí pela equipe do Sport. Pois é, ele era um cara que entregava resultado, que levava perigo, que fazia gols também. Ele não era um mau finalizador, muito pelo contrário. Um jogador de muito recurso, que tinha, sim, uma dificuldade para manter uma regularidade, porém que tinha uma regularidade muito maior, por exemplo, do que o Marquinhos, que era o companheiro de ataque dele, por exemplo, no ano passado. Não à toa, quando ele se contundiu, foi uma contusão muito lamentada pela torcida do Sport, que naquela reta final lamentou bastante a saída do Mugni, a saída do Jonathan Gomes e a contusão do Bárcia. Foram 3 jogadores que, quando esses 3 atletas deixaram de poder atuar pelo Sport, Mugni e Jonathan Gomes por sair do clube e Bárcia pela lesão, o torcedor do Sport pensou, meu Deus do céu, será que agora a gente vai conseguir essa permanência? Felizmente conseguiu, mas é um jogador que sim, fez muita falta no primeiro semestre, tem feito falta nesses jogos no Campeonato Brasileiro, principalmente porque Neilton e Everaldo não estão podendo jogar e o Sport está atuando com 2 jogadores que, no meu ponto de vista, não dão conta do recado. Tem um reserva imediato, que é o Maxwell, que também não está dando conta do recado. Então, acho que quando o Bárcia estiver à disposição, e principalmente quando ele reencontrar a sua forma física ideal, ele tende a oferecer muito mais para o time do Sport do que a gente está vendo hoje. Pois é, eu espero que o Bárcia volte aí o mais rápido possível. Eu gosto do estilo dele. Teve até muitas vezes a gente debatia se ele não poderia ser utilizado como centroavante, né, nessa equipe do Sport, mas era um cara que mostrava que, pelo menos comparado aos pontas que o Sport tinha no ano passado, e talvez ainda tenha nesse ano, né, porque querendo ou não, Everaldo e Neilton tem que provar que podem ser pontas que façam gol, né, o Vini falou, hoje está em falta no futebol brasileiro ponta que balance as redes, né, e eu acho que até a característica, o Bárcia desses pontas comparados com Marquinhos, Everaldo e Neilton, ele também tem um poder de marcação maior, né? Ele consegue ter um físico que volta, ajuda lá o lateral na defensiva, e talvez até jogando com 3 zagueiros, ele não tenha essa obrigação de acompanhar o lateral adversário até a linha de fundo. Então também talvez isso seja um alívio aí para a característica do Leandro Bárcia. Agora ele tem a característica parecida com o Mocelin, de ser um ponta que ajuda. Agora pelo menos ele me deixou uma boa impressão nesses gols marcados aí na temporada passada. Não lembro o número correto, mas eu acho que de cabeça assim, foram uns 7 gols que ele fez na temporada passada, foi mais ou menos por aí. E aí, Lucas, para a gente ir para a pauta principal dessa semana, Corinthians e Sport, quinta-feira. Sport vai enfrentar uma equipe que, querendo ou não, também está numa crise, né? Teve até a situação do Jô aí recentemente. O Jô desse final de semana entrou com a chuteira verde no campo e foi multado aí. Enfim, teve toda uma questão aí porque usou a chuteira verde que lembra as cores do Palmeiras aí, maior rival da equipe do Corinthians. O que dá para esperar desse jogo? Com tantos desfalques, eu digo a você, 0-0 é um resultado muito provável nessa partida, porque são 2 equipes que têm um poder ofensivo muito aquém do esperado. Bom, Bruno, não estou confiante, ao mesmo tempo que não acho que é um jogo muito difícil do Sport pontuar. Não estou confiante porque, pelo motivo que a gente tem visto, o Sport insiste em cometer erros bobos, em fazer escolhas erradas, em deixar pontos facilmente alcançáveis escaparem, como foi aquele jogo contra o Fortaleza, como foi agora contra o Juventude. Enfim, é um time que, por mais que tenha encontrado, eu acho, uma evolução com esse esquema no 3-4-3, a gente ainda tem que assistir os 90 minutos completamente desconfiado que a qualquer momento
Vão entregar a paçoca. Vai dar M. Pois é. A qualquer momento vai dar um tilt que... Então, se eu disser para você que eu estou confiante, eu vou estar mentindo. Porém, o Corinthians, quem está acompanhando o futebol brasileiro no geral, sabe que o Corinthians está fazendo uma temporada muito fraca. Foi eliminado pelo rival dentro de casa, no Paulistão. Não passou de fase na Sul-Americana e começou mal o Campeonato Brasileiro. Então, não à toa você pode ver que estão rolando muitos protestos do torcedor do Corinthians em relação ao time, torcida organizada na porta do CT, todo aquele caos, toda aquela situação desconfortável, que sim, dá a entender que eles vão tentar dar uma resposta contra o Sport, é natural, a gente se esperar isso, porém dá a entender também que é um time que não está entregando resultado. E, meu amigo, se você não consegue arrancar pontos de um time que não está entregando resultado, você vai arrancar de quem? Já deixou escapar contra o Juventude, vai deixar escapar de novo, vai voltar para Recife com 0 pontos na mala. Acho que é um jogo sim, apesar de ser um dos maiores clubes do Brasil, apesar de ser o Corinthians e apesar do retrospecto completamente negativo do Sport em Itaquera, desde que o Corinthians inaugurou o novo estádio, o Sport perdeu todos os jogos que fez lá. Porém, apesar dos pesares, é um jogo onde eu não vejo nenhum bicho-papão do outro lado e é uma oportunidade talvez boa do Sport recuperar os pontos que deixou escapar no Rio Grande do Sul. Repito, não estou confiante, mas acho sim que dá para arrancar um resultado lá em Itaquera. Pois é, o Sport nunca venceu o Corinthians jogando lá no Itaquerão, já fez jogos bem emocionantes. Nem sequer empatou, né? Fez jogo que abriu 1-0, teve aquele jogo de 4-3 lá, daquele pênalti mal assombrado. Mas é sempre muito difícil jogar com o Corinthians lá, mas eu vou de encontro ao seu pensamento. E o que me preocupa é exatamente isso, porque são jogos que o Sport tem a condição de pontuar. Esse jogo contra o Juventude de ontem era jogo para vitória, né? Nem para empate fora de casa, não. É jogo para vencer, mesmo jogando fora da Ilha do Retiro, e o Sport vacilou aí, terminou perdendo por 1-0. E detalhe a gente sabe que o campeonato é muito longo, tem jogo que a gente vai, sei lá, vencer o Palmeiras em São Paulo e empatar com o Juventude em casa. A gente sabe que essas coisas acontecem, não tem jogo perdido, digamos assim, nessa Série A. Mas já foram 2 jogos fora de casa aí contra Fortaleza e Juventude, por mais que o Fortaleza esteja na parte de cima da tabela, que, cara, dava para pelo menos ter ganho pelo menos um desses 2 jogos. E aí o detalhe é que se o Sport, por um acaso, perde para o Corinthians, a gente bate na madeira, mas já pega o Cuiabá em casa com a responsabilidade do tamanho do mundo, visando a tabela a curto prazo. Então, que o Sport consiga pelo menos sair com um empate lá de São Paulo, porque tem condições para isso. Agora, os desfalques realmente complicam a vida do Sport aí, sem Everaldo, sem Marquinhos. Eu acho que o poder de fogo do Sport, que já é ruim, fica pior ainda, né? Então você fica meio que dependente de uma bolinha parada, do Maidana, Rafael Thierry aí ir para dentro da área e fazer um gol, porque realmente não espero muito Sport criando com a bola no pé. Como você disse, concordo com você, não estou confiante, mas acho que dá para pelo menos tirar um ponto do Corinthians lá em São Paulo. Lucão, a Alessandro está avisando aqui que a gente está querendo fazer parte do Corujão da Eu Pratico Sport TV, que vai começar qualquer dia desse, né? A gente tem programa manhã, tarde e noite. Então já estamos passando da hora aqui. Queria te agradecer mais uma vez pela tua participação aí. Boa sorte para o esporte nessa semana e que você, torcedor, fica ligado na Eu Pratico Sport TV, nos nossos plantões, ó. Para você ser avisado dos nossos plantões, você tem que ser inscrito no canal, tá? Ser inscrito é diferente de ser membro. Acionar o sino das notificações, curtir, dar o like aqui no nosso vídeo e também comentar. Então, toda vez que a gente entrar aqui ao vivo com o plantão, independente da hora, você vai estar sendo avisado. Então, Lucas, muito obrigado pela tua participação no Marcação dessa segunda-feira. Valeu, Bruno, eu que agradeço. Agradeço também ao Vinícius, que já teve que sair mais cedo. Agradeço a todos os torcedores que acompanham a gente aqui no Eu Pratico Esporte, que estão assistindo esse programa agora, e pela moral que vocês estão dando de serem membros do nosso canal. Vocês não têm noção do quanto que isso ajuda e incentiva a gente a dar cada vez mais o nosso melhor. E esperamos que, se por um lado, como o Bruno falou no começo do programa, hoje a gente está de cabeça inchada, que no próximo Marcação, que nos próximos Bom Dias Rubro-Negros, nas próximas rodadas, o esporte possa virar essa chave, espantar essa crise, e que depois de tanto tempo o torcedor do esporte possa se reencontrar com a paz, né? Vamos por dias melhores, por mais programas, por melhorar sempre tudo que a gente faz. Valeu!
E a gente sabe que sempre melhora o humor, né? Quando o Sport vence. A gente não tem dúvida disso. Então é isso, pessoal. Você que vai assistir de manhã, tarde, noite, madrugada, deixa seu like aí, deixa seu comentário que pra gente vai ser muito valioso. Marcação, você na cola de tudo que acontece com o Leão. Hoje teve a participação do Vinícius Cavalcante, Lucas Araújo e eu, que sou o Bruno Noblar. A gente vai encerrando Marcação, que volta na próxima segunda-feira, às 8 horas, 8h30 da noite, por aí vai. Um abraço a todos, até semana que vem. Valeu!